Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita saúde e muita paz no dia de hoje. E no nosso programa nós vamos falar do futuro novo valor do salário mínimo. Vamos falar do mercado do leite que ainda padece de melhores valores e concorre com uma das mais pesadas importações do setor. Você vai ver que o mercado do arroz está aquecido e mexendo com o bolso do consumidor. Vamos falar do mercado da soja para exportação e vamos falar da maior empresa do mundo em proteína animal que representa um valor significativo no PIB do Brasil. E eu vou conversar com Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Internacionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E nós vamos falar do mercado entre ambos os países, da balança comercial e oportunidade para empresas lá no Canadá. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do futuro novo salário mínimo. O Senado tornou lei a medida provisória que prevê ajuste com ganho real do salário mínimo agora para o próximo ano, 2024. A medida provisória editada pelo governo brasileiro no início do ano propõe um valor corrigido de R$ 1.421 para 2024, constando na proposta orçamentária de 2024 que será entregue ao Congresso agora nesta semana. A correção do salário mínimo se baseia em um cálculo que considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor no ano anterior, acrescido do crescimento do PIB de 2 anos antes. Em 2024 será o INPC de 2023 mais a alta de 2,9% do PIB observada em 2022. Durante o governo passado do presidente Jair Bolsonaro, o salário mínimo foi reajustado apenas considerando a variação de preços sem ganho real. O salário mínimo aprovado pelo Congresso, ele contrata um custo de 82,4 bilhões de reais aos cofres públicos até 2026, último ano do atual governo. Os dados são do Ministério da Fazenda. Ainda de acordo com técnicos da pasta, o impacto fiscal crescerá ao longo dos anos, passando de 18 bilhões em 2024 para 39 bilhões em 2026. O impacto às contas da União decorre do fato de que o valor do salário mínimo é também utilizado como referência para a Previdência Social e para o benefício de prestação continuada. É estimado que quase 20 milhões de pessoas, entre aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência de baixa renda. E agora vamos falar do mercado do leite, que ainda padece de melhores valores e concorre com pesadas importações. O leite está entre os 6 produtos mais importantes da cadeia agropecuária brasileira, desempenhando um relevante papel na geração de emprego e renda. O produto também é conhecido pelo seu valor nutricional, por ser rico em cálcio, proteínas e vitaminas. A produção do rebanho nacional, que é o segundo maior do mundo, com cerca de 70 milhões de animais, e de mais de 35 bilhões de litros de leite por ano. Esses dados são da Pesquisa Pecuária Municipal de 2021 e apontam que a produção mineira, a maior do país, alcançou 9,6 bilhões de litros de leite, representando 27% do total brasileiro. O agronegócio do leite é responsável por aproximadamente 40% dos postos de trabalho no meio rural. Em julho e agosto, a Camex revogou medidas que reduziram impostos de importação de produtos lácteos. Na sequência,
no dia 15 de agosto, foi aprovado o aumento do imposto de importação de 12% para 18% pelo período de 1 ano para 3 produtos lácteos. Uma outra decisão do GSEX foi a anulação de 29 itens de produtos lácteos que tinham redução da tarifa externa comum em 10% por meio da resolução GSEX número 353 de 2022 do governo anterior. O governo federal anunciou a compra pública de leite no valor de 200 milhões de reais por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, por meio da execução da Conab, com vistas a reduzir o estoque do alimento pelas organizações de produção da agricultura familiar. O leite em pó a ser adquirido será destinado a pessoas em condições de insegurança alimentar e nutricional, conforme demanda do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, recebeu a presidente da Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite, a deputada federal Ana Paula Leão, que trouxe a preocupação do setor leiteiro nacional. Foram apresentadas as reivindicações do setor leiteiro, representados, além da Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite, pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite, pela Confederação da Agricultura e Pecuária e pela Organização das Cooperativas do Brasil. No último dia 17 de agosto, foi criado o grupo de trabalho para reverter o quadro atual relacionado à importação e à comercialização de leite em território brasileiro, em especial ao que afeta a agricultura familiar. E agora você vai ficar com o mercado da soja para exportação, mesmo com o ritmo de comercialização da safra de soja abaixo da média dos últimos 5 anos. A exportação da oleaginosa nos 7 primeiros meses deste ano, ela é considerada recorde, com aproximadamente 72 milhões de toneladas embarcadas. O bom desempenho nas vendas ao mercado internacional acontece em meio à maior produção do grão já registrada no Brasil. De acordo com o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, foram colhidas 154 milhões de toneladas na safra 22-23. A alta no volume exportado é influenciada pela maior demanda chinesa pelo grão. Segundo o Departamento Alfandegário da China, as importações do país asiático entre os meses de janeiro a julho chegaram a 62,3 milhões de toneladas, montante 15% superior ao mesmo período de 2022. Os agricultores brasileiros venderam de cerca de 80,9% do volume importado até o presente momento, o que representa mais de 50 milhões de toneladas de soja, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior. Apenas em julho, as exportações de soja foram de 9,7 milhões de toneladas e, no último mês, os prêmios de portos foram positivos, o que ajudou o escoamento do grão. Além disso, os preços internacionais da oleaginosa apresentaram valorização, influenciando na alta das cotações praticadas no mercado doméstico. Apesar da elevação de 6% de um mês para o outro, os preços estão 27% menores que os registrados em julho de 2022. E agora vamos falar sobre o mercado do arroz. Tem muita gente reclamando do preço do arroz. O mercado interno de arroz está aquecido. Os preços estão nos maiores patamares desde dezembro de 2020. E isso está ocorrendo devido a uma oferta limitada por parte de vendedores e também de uma demanda muito sólida, fatores cruciais que sustentam as cotações, especialmente quando os estoques estão ficando mais escassos. Analistas e consultores das safras e mercado destacam que essa situação está beneficiando os produtores que estão vendo uma recuperação nas margens de lucro
devido a custos de produção mais baixos. No mercado doméstico, apesar do aumento das atividades de produção e beneficiamento de arroz, principalmente lá no Rio Grande do Sul, o maior produtor do Brasil, entre os meses de maio e julho, os preços para os consumidores têm sido impactados sutilmente. Isso ocorre porque os varejistas já operavam com margens mais amplas, o que lhes permitiu absorver pressões de aumento de preços. A média dos preços da saca de arroz lá no Rio Grande do Sul, com grãos inteiros, entre 58% e 62%, e pagamento à vista, encerrou em R$ 96,00 no último dia 24 de agosto. Isso representa um aumento de quase 4% em relação à semana retrasada. Crescimento de 12,4% em comparação ao mês passado e uma expansão de quase 26% em relação ao mesmo período do ano de 2022. E agora vamos falar um pouquinho da maior empresa do mundo em proteína animal, principalmente carne bovina, que representa um valor significativo no PIB do Brasil. Em 2021, a JBS e as suas cadeias produtivas no Brasil representaram 2,1% do PIB nacional e foram responsáveis por 2,7% dos empregos do país. Isso de acordo com um novo estudo da FIPE, em colaboração com o Nereus, da Universidade de São Paulo, a USP. Esse estudo avaliou a relevância socioeconômica das atividades ligadas à empresa. No período de 2020 a 2021, um estudo analisou os impactos econômicos da JBS, considerando fatores como efeito inicial, direto, indireto e de renda. A pesquisa avaliou a unidade da JBS, os seus fornecedores, a cadeia de suprimentos e o estímulo à atividade econômica, com presença de mais de 130 municípios. A JBS contribuiu para o desenvolvimento das áreas rurais do país. O estudo concluiu que as atividades da JBS têm efeitos benéficos não somente nas cidades onde está localizada, mas também nas cidades vizinhas, devido ao impacto positivo gerado em termos de emprego e salários. A presença da JBS resulta em aumento da produtividade nos municípios onde atua e contribui para o crescimento econômico em todas as regiões onde opera. E depois do intervalo, nós vamos falar das exportações do agronegócio. Vamos dar um giro pelo mercado americano, segundo o ProFarmer Crop Tour. Vamos conversar com Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Interinstitucionais da CCBC, que é a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, onde nós vamos falar da balança comercial e oportunidades para empresas no Canadá. Nós voltamos já, é um minutinho só. E aí, você sempre ligado na programação do SBT e nas nossas plataformas digitais. Vamos de notícia? É conosco no Jornal do Meio-Dia. Ladrão que usava tornozeleira eletrônica furta moto na saída para Trindade. O combustível acaba, populares desconfiam e chamam a polícia. Houve troca de tiros e o bandido acaba morto. Ao vivo, 15 para o meio-dia, eu, Luciana Firhold, te espero. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio.
Arroz Cristal, feijão Cristal, arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar das exportações do agronegócio. As exportações brasileiras de produtos agropecuários, elas seguiram avançando no primeiro semestre deste ano, segundo pesquisas do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, que foram realizadas com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércios e Serviços e também da Secretaria de Comércio Exterior do sistema Siscomex. Já o faturamento em dólar do setor cresceu 4,5% no primeiro semestre, sendo puxado pelo maior volume embarcado, que aumentou 14%, já que os preços médios em dólar caíram um pouco mais de 8%. Segundo pesquisadores do CPEA, o milho foi o produto que registrou a maior taxa de crescimento no volume embarcado, de expressivos 86%, enquanto a soja em grãos apresentou o maior volume exportado e representou 49% de todo o volume escoado pelo agro brasileiro e 40% do valor gerado pela receita em dólar. Assim, o ano tem sido muito favorável aos produtos do complexo da soja e aos setores sucro-alcooleiro e também florestal. Desde o início de 2022, os valores dos alimentos têm apresentado uma tendência de queda, conforme indicação do Índice das Nações Unidas, que é a FAO. Essa redução dos preços médios de alimentos e energia no mercado internacional se deve ao arrefecimento na taxa de crescimento da demanda mundial. Em 2023, com destaque aos problemas enfrentados pela China mais recentemente e ao aumento da produção mundial. E agora vamos dar um giro pelo mercado americano. Segundo o Pro-Farmer Crop Tour, os contratos futuros do milho e também da soja subiam na Bolsa de Chicago, enquanto analistas digeriam rendimentos das lavouras lá nos Estados Unidos abaixo do esperado. Conforme o Pro-Farmer Crop Tour, as expectativas de rendimento do milho no cinturão agrícola dos Estados Unidos foram mistas. Em Indiana e Nebraska, o milho bateu o rendimento de 2022, mas ficou abaixo da média de 3 anos. No entanto, o potencial de cultivo da soja em Indiana é o mais forte em 5 anos. Pelo menos é o que apontaram a pesquisa da Reuters. Autoridades da Pro-Farmer Crop Tour e também mostraram que a contagem de vagens de soja em Nebraska também superou as do ano anterior, porém ficou abaixo da média de 3 anos. A maioria das pessoas parece bastante desapontada. Não que estes sejam rendimentos ruins, mas esperavam melhores. Pelo menos foi o que disse o Jack Scoville. Ele é analista de mercado da Price Futures Group. E agora eu vou conversar com Paulo de Castro Reis. O Paulo, ele é o diretor de Relações Institucionais da CCBC, que é a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E nós vamos falar de um tema muito interessante, nós vamos falar da balança comercial e de inúmeras oportunidades para empresas lá no Canadá. Paulo de Castro Reis, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, para falar de um tema muito interessante, que é esse comércio bilateral Brasil-Canadá. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, bom dia para todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Paulo, a gente sabe que o comércio bilateral entre Brasil e Canadá
tem sido assim um comércio tranquilo, parece que uma coisa que vai fluindo gradativamente, com doses homeopáticas muito boas. É mais ou menos assim que está o relacionamento Brasil-Canadá? Olha, o relacionamento Brasil-Canadá tem aumentado e melhorado ano a ano. A gente, inclusive, nota um crescimento forte e expressivo esse ano em relação ao ano passado, principalmente relacionado à compra de insumos como cloreto de potássio, no caso do Brasil, importando do Canadá. E a gente, na parte agrícola, eu acho que o destaque seria as exportações de café para o Canadá. Temos também vários outros produtos sendo exportados, acho que também um destaque já desde o ano passado, temos trabalhado ali para ampliar as exportações de carne, e esse ano, com a liberação do mercado canadense para a carne brasileira, a gente já vê uma melhora nos números desse setor. E o que eu chamaria atenção, mais do que esses números que aparecem na balança, como primeiros itens, são nos outros produtos que têm grande potencial ainda não tão explorado nessa relação. Que produtos que seriam esses, Paulo? Olha, a gente vê que existe um interesse por parte do Canadá, um interesse muito grande em todos aqueles produtos que têm aquela identidade de Brasil, né? Então, que a gente fala produtos de origem, que não só o café, que já está sendo vendido lá no Canadá, mas a gente vê um espaço muito bom também para o cacau, a gente tem também já um acesso muito bom para o açaí brasileiro, mas qualquer outro produto desses que representa os sabores regionais do Brasil e muitas vezes até levando consigo outros valores como uma responsabilidade ambiental e até mesmo social, com impacto social positivo, todos esses produtos têm um grande interesse no Canadá. A gente tem levado vários produtos e ajudado na promoção desses produtos, inclusive na imagem desses produtos e também na participação de feiras, inclusive fazendo um trabalho hoje em dia com mais antecedência, né, para quando a gente chega nas feiras, o mercado já está interessado nos produtos. Então, por exemplo, o ano que vem a gente tem uma feira tradicional que a gente leva delegações todo ano para lá, que se chama Cial Canadá. E esse ano a gente já está trabalhando com algumas empresas para promover os seus produtos antes mesmo até da chegada deles na feira, para expor os produtos na feira. Bom, ô Paulo, inclusive, vocês vão realizar um evento agora já em setembro, nos dias 18 e 19, que seria, vamos dizer assim, uma reunião para mostrar o potencial tanto do lado de lá quanto do lado de cá, Brasil, Canadá. E esse evento vai acontecer aí em São Paulo, dia 18 e 19. Quem tiver interessado, Paulo, o que ele tem que fazer? Ele pode se dirigir, pode entrar em contato com vocês e participar desse evento? Claro, esse é um evento muito interessante, é o Summit Brasil-Canadá, organizado pela CCBC nos dias 18 e 19 de setembro, aqui em São Paulo. E esse evento vai ser aberto também para participação online. Então, a ideia é que, além da participação presencial aqui em São Paulo, a gente vai compartilhar essas oportunidades com todo o Brasil, porque qualquer pessoa de qualquer estado, de qualquer região, vai poder se conectar e acompanhar as reuniões bilaterais entre Brasil e Canadá, tratando de diversos temas de interesse entre os dois países. Bom, você que está nos acompanhando, eu estou conversando com Paulo de Castro Reis, ele é o diretor de Relações Institucionais da CCBC, que é a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E agora, nos dias 18 e 19 de setembro, a CCBC vai realizar um evento, um summit em São Paulo, e você que é empresário e acha que tem um produto que pode ser comercializado lá no Canadá, você pode entrar no site www.ccbc.com.br
www.ccbc.org.br www.ccbc.org.br e entrar em contato e ver o que é esse evento e o que ele pode representar para a sua empresa e esse relacionamento entre Brasil e Canadá, que a gente sabe que é muito bom e também crescente. Mas, Paulo, além desse evento, nós temos uma área de inovação para o agro também, que está muito forte entre Brasil e Canadá, né? Eu acho que essa área de inovação realmente se destaca de maneira geral na relação entre Brasil e Canadá, e o agro, claro, que não podia ficar de fora. A gente vê muita tecnologia para o agronegócio, tanto sendo produzido pelas empresas inovadoras aqui do nosso país, como também de empresas canadenses. E esse intercâmbio entre não só as empresas, mas os ecossistemas de inovação dos dois países e os ecossistemas do agro dos dois países é muito rico para todos. Então, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá tem promovido essa integração desses ecossistemas, essa conexão entre o Brasil e o Canadá, também na área de inovação para o agro, através de diferentes iniciativas. Então, nós temos apoiado, por exemplo, a internacionalização de startups, de agritechs, né, de startups com tecnologia para o agro, aqui brasileiras, que estamos ajudando essas empresas a irem para o Canadá para trabalharem junto com centros de pesquisa e inovação canadenses, às vezes até com recursos do próprio governo canadense, para expandir os seus negócios, ter acesso a outras tecnologias, para implementar essas tecnologias não só aqui no Brasil, mas também no mercado da América do Norte. Assim como temos trabalhado também para atrair empresas com tecnologia de agro canadenses para os nossos ecossistemas aqui do Brasil. Então, essa é um evento interessante, são atividades interessantes, inclusive estamos preparando um evento para o dia 3 de dezembro, que é uma competição de startups, e entre os temas dessas startups tem também a questão de tecnologias para agronegócio, onde é um concurso Brasil-Canadá de startups, e vocês saberão mais informações em breve. Tá certo. Bom, eu conversei com... Perdão, desculpe, se puder aproveitar aqui só mais um merchandising rápido. Nós temos uma missão que vai sair agora em outubro, final de outubro, para o pessoal da cachaça de origem, que é uma missão de bebidas alcoólicas para promover a venda de bebidas alcoólicas brasileiras no Canadá. Então, também para aqueles produtores de cachaça ou até de outras bebidas, de gin, brasileiros com interesse em entrar no mercado canadense, temos essa oportunidade também no final de outubro. Bom, Paulo, nosso tempo estourou, já estão me dando sinal aqui, mas você que está interessado, entre no site www.ccbc.org.br e procure essas informações que você vai encontrar no site e fala lá com o nosso amigo Paulo. Paulo, mais uma vez, muito bom dia e muito obrigado pela sua presença aqui. Um grande abraço. Obrigado, um abraço, até logo. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Muito obrigado e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.